Pedir para Larissa fazer uma oração para que Deus abençoe nossa escola. Amém. Amém. Então, irmãos, nosso estudo hoje é sobre evangelismo, né? A gente está perto do nosso evangelismo na semana que vem. Eu decidi falar um pouquinho, a gente teve uma reunião online, mas faltou a presença de alguns irmãos. Alguns que estavam na reunião estão por aqui e outros que não estavam na reunião também não estão aqui, o que é, mais uma vez, um problema muito grande, né? Porque acaba perdendo muita coisa importante e a gente fica sem tempo depois para tratar desses assuntos, né? Devido à urgência. Mas nós temos um estudo, esse estudo é mais simples no que diz respeito a questões técnicas da coisa, né? Mas tá mais para explicar como é o evangelismo e como ele deve ser algo orgânico na vida do cristão. A gente acabou de falar da igreja de Laodiceia, uma igreja que não tinha obras, que não eram obras santas diante de Deus. O Senhor os conhecia eles como crentes que não eram firmes. E uma das questões, eu peço que quem tiver com as crianças, estiver tranquilo, venha mais para perto. Tá? Uma das questões é que eles não proclamavam o evangelho, não faziam o papel primordial no cristão, que é proclamar o evangelho. Não é? E a gente sabe que isso é, antes de tudo, uma ordem de Deus para todos os crentes. Né? Pregar a palavra, pregar o evangelho, é uma ordem de Deus para todos os crentes. E eu sei que fazer isso de modo intencional normalmente não acontece do dia para a noite após a conversão. Porque a gente tem as nossas inseguranças, os nossos medos, né, de falar, de proclamar. Mas uma coisa é importante, a gente saber que quando a gente vai pregar o evangelho para as pessoas, nós estamos falando de uma mensagem viva, a palavra é viva e eficaz, para pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Então, o nosso convencimento, e isso talvez seja a parte mais importante que diz respeito ao nosso sentimento enquanto estivermos fazendo isso, né, é de que eu só tenho que pregar com fidelidade, tá? Não depende de mim o convencer as pessoas. Eu tenho que pregar com fidelidade. Claro que isso não significa pregar de qualquer jeito. Pregar de forma irresponsável, sem reflexão, sem conteúdo. Não é isso. Mas que a gente não coloque em nossos ombros o peso de convencer as pessoas, porque esse peso não é nosso. A gente também não pode carregar. O homem mais sábio do mundo não poderia convencer ninguém com sua própria sabedoria. Tá? E a gente vê Paulo falando muito isso aos coríntios, né? Eu estou falando do convencimento verdadeiro que gera conversão. Isso é uma obra de Deus. Mas uma coisa que nós devemos saber, ter consciência, é que pregar o evangelho é uma ordem de Deus para todos os crentes, para todos os seus filhos. Então eu vou citar alguns textos aqui, mas de forma breve, para a gente ir para a parte prática da coisa. E disse-lhes, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. É uma ordem de Jesus para isso, tá bem? Então, o que a gente necessita saber sobre o evangelismo? Essas duas coisas são importantes a gente saber. Primeiro, que é o evangelho, e segundo, que evangelizar é uma ordem de Deus. O que é o evangelho? Alguém sabe dizer? Alguém arriscaria dizer o que é o evangelho?
Eu ouvi lá de dentro alguém gritando ali, as boas novas de Cristo. Isso. O evangelho é uma boa notícia. A palavra evangelho significa literalmente isso, boa notícia. Era um termo usado em contexto de guerras, né, para avisar, para proclamar em alguns distritos, em algumas cidades, quem venceu a guerra. Então, se nós tivéssemos vencido a guerra em outro distrito, alguém chegaria correndo lá dizendo, olha, tenho boas novas, vencemos a guerra. O evangelho é isso. É que Cristo venceu uma guerra que para nós era impossível. E o que é o conteúdo do evangelho? Tá? O significado de evangelho é isso, mas qual é o conteúdo do evangelho? O conteúdo do evangelho é Cristo, irmãos. Tá? O conteúdo do evangelho é a pregação de Cristo. O que Cristo fez, como fez e por que fez. Isso é o evangelho. Mas nós, cristãos, devemos saber não só o que é o evangelho, mas devemos saber que ele também é uma ordem de Deus. Então, o cristão que ele não evangeliza, eu não estou falando de evangelismo no sentido de marcar uma data de um evento para as pessoas simplesmente saírem e evangelizar. Eu estou falando do evangelismo diário, na vida, orgânico. Não é? Isso, o cristão que não evangeliza, ele está em desobediência para com o Senhor. Mas nós devemos viver uma vida intencional para com o evangelismo. De modo que a gente deve, sim, ter as datas marcadas para evangelizar, mas a gente deve acordar de manhã cedo, pensando, vou trabalhar hoje, e o meu intuito no trabalho vai ser evangelizar. No trabalho eu tenho que fazer isso. Eu tenho várias obrigações. E evangelizar acima de todas elas. Essa deve ser a nossa disposição constante. Pregar em tempo e fora de tempo. Tá? Então, nós temos aqui a ordem de Cristo em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, a gente tem a ordem de Cristo. Mais do que simplesmente anunciar, nós devemos fazer discípulos. Para isso exige tempo, isso exige cuidado, isso exige amor. E nós devemos viver intencionalmente desse modo. Tudo bem, irmãos? A gente tem mais textos. Para vocês verem, se tem Marcos, se tem Mateus, agora se está Lucas. Vocês verem que estão nos evangelhos, todos os evangelistas narram a ordem de Cristo acerca dessa importante missão da igreja. E disse-lhes, assim está escrito que Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são minhas testemunhas, vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai, permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, a gente tem mais uma ordem, e essa ordem de Lucas, ele ainda apresenta um conteúdo que nós devemos expor para as pessoas. Qual o conteúdo? Que Cristo era necessário sofrer, morrer, ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, simbolizando também a nossa ressurreição espiritual. E que em seu nome se pregasse arrependimento. E nós somos agora a igreja de Deus, aqueles que se arrependem, eles são agora colocados na posição também de testemunhas. Vocês são testemunhas destas coisas. Aí alguém pode dizer assim, mas eu não vi. Não é? Mas se Cristo realizou a obra em seu coração, você foi participante desta obra. Então, de modo que quando a gente vai evangelizar, tem um princípio muito importante que a gente deve levar em conta, além do conteúdo. Para que o evangelismo ele flua de forma natural em nossas vidas. O evangelismo não é algo que sabemos a respeito de que alguém fez para outra pessoa. O evangelismo é também algo que nós conhecemos acerca e sabemos do que Cristo fez por mim. De como me tornei participante da glória de Deus pela graça. Então, isso é importante, irmãos. O evangelismo, apesar de nós sabermos que tem um conteúdo bíblico, ele tem esse caráter pessoal, porque é algo que você passou por ele. Algo que você foi alcançado, algo por qual Cristo te alcançou e te salvou, te resgatou.
Então, quando a gente fala que Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, a gente não está falando de um terceiro para outro. Nós estamos falando que Cristo fez isso por mim e que eu já fui alvo dessa obra maravilhosa e fui transformado por ela. Então, temos esse caráter pessoal e nós não estamos falando então apenas de uma coisa técnica, teórica que lemos em algum lugar. Quando nós formos evangelizar, e nós devemos fazer isso intencionalmente, nós devemos falar sobre aquilo que Cristo fez por nós. Isso não significa dizer que você tem que dar seu testemunho, falar da sua vida. Você até pode fazer isso se isso couber no evangelismo. Tá? Você até pode fazer isso. Mas você está falando, significa dizer que você não está falando de uma mensagem vazia e técnica, mas de uma mensagem que impactou o seu coração, da qual você agora vive. Portanto, é tão importante viver o evangelho para evangelizar. Né? Não temos como evangelizar se a gente não vive o evangelho. Tem mais. Temos João também escrevendo. E Jesus lhes disse outra vez que a paz esteja com vocês. Aqui é, obviamente, após a ressurreição de Cristo. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então agora a igreja passa a ser comissionada. Nós somos enviados para pregar essa mensagem. Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, se alguém para pensar também na amplitude de onde o evangelho deve chegar, esse texto diz muito bem, a terra toda. Saiu lá de Jerusalém, saiu da Judéia e expande-se para o mundo, e é isso que nós devemos fazer. Essa é a nossa missão. Os irmãos estão observando, eu estou lendo os textos mais rápidos, eu não estou querendo aqui fazer a explicação detalhada de cada texto. Meu objetivo é tratar do ato mesmo do evangelismo. Tá? O que é que então nós somos? Testemunhas de Cristo. Nós testemunhamos. O que é uma testemunha? É aquele que fala sobre algo que viu, que testemunhou ou que ouviu, né? É isso que nós devemos fazer. Só que nós somos testemunhas não de algo que aconteceu com outras pessoas, mas que aconteceu com nós mesmos e também com outras pessoas. O que Cristo fez por nós, quem nós éramos, em quem nós somos transformados e por quê. Tá? Agora, o que é necessário para ser uma testemunha do Senhor? Essa é uma pergunta importante. Quem pode testemunhar de Cristo? O que é que vocês acham? Quem vocês acham que pode testemunhar de Cristo? E aí? Isso é fácil, não é difícil não. Aqueles que foram transformados. Os que foram transformados, Os filhos de Deus, quem foi convertido. Quem não foi convertido não pode testemunhar. Você só testemunha de algo que você experimentou, de que você viu. Se você não viu, não foi salvo, você não pode testemunhar. Você pode até dizer, eu li na palavra de Deus e lá diz isso. Mas ser uma testemunha verdadeira, não, é impossível. Tá bem, irmãos? Tudo bem? Bem, tentando ser sucinto, porque eu também tenho que passar a palavra, né? Tem outras. O evangelismo, ela é uma notícia. Isso é importante, ela é a melhor das notícias. Então, o que é que nós precisamos noticiar? É uma pergunta que você deve se fazer, não é? E temos aqui 3 pontos essenciais no evangelismo. Quem elenca esses 3 pontos é o N. Gruden, né? Na teologia sistemática dele, um teólogo batista. E, de fato, é isso. O evangelismo ele tem que ter esses 3 pontos. Pode não ser necessariamente nessa ordem, tá? Contanto que ele esteja implícito, ele também não precisa ser dividido. Esses pontos, às vezes, eles vêm misturados, eles vêm dentro de um texto só, na essência, tá? O evangelismo é a explicação dos fatos sobre a salvação, tá? Ou seja, as pessoas elas têm que conhecer o conteúdo do evangelho. O que é o evangelho? Né? Se a gente não expor o conteúdo do evangelho, não dá a notícia das boas novas, a gente não tem evangelizado de fato, a gente não está fazendo nada, tá? Algumas pessoas acham que evangelizar é convidar para ir para a igreja. Isso não é evangelizar, tá? Você pode ser até um bom convidador de gente para ir para a igreja. Isso é um problema, tá? Porque você está terceirizando o evangelho, né? O evangelismo, né? Eu não sei não, mas vá lá que você ouve lá. Né? Isso é um perigo, tá? Evangelize. Convide também, mas que não seja só um convite, tá bem? Evangelize. Bem, o evangelismo é a explicação dos fatos sobre a salvação,
É a apresentação do convite pessoal de Cristo. Cristo faz um convite. Veja, a gente viu hoje no texto de Apocalipse, Cristo fazendo um convite para aqueles que já são crentes, de terem comunhão com Ele. No evangelismo, Cristo faz um convite para pessoas que não conhecem, para que o conheçam, para que deem o passo até Ele e sejam curados. E terceiro, que deve conter no evangelismo é a promessa de vida eterna. É nessa promessa que os nossos corações se agarram através da fé em Cristo. Tá bem, irmãos? Vou dar um exemplo agora. Como nós podemos apresentar isso para as pessoas? O evangelismo deve ser intencional, a gente deve fazer isso com vontade, tá? Por que deve ser intencional? Primeiro, o que significa dizer que você foi alvo do evangelho? E aí, Yasmin, o que você é? Você foi alvo do evangelho. Para você, isso significa o quê? A consequência disso. O que significa para você? Eu fui alvo do evangelho. Qual a consequência disso na sua vida? E a consequência final disso é o quê? Salvação, né? Salvação. O que é uma coisa muito simples. Onde eu quero chegar? Se o evangelho, a obra de Cristo aplicada, o evangelho não é uma notícia vazia, tá? É uma notícia viva. A obra de Cristo aplicada em você, para você, por você. Se isso foi feito, e só assim você é salvo, quando você olha para as pessoas que não conheceram o evangelho, você está olhando para várias pessoas que estão caminhando para onde, irmãos? Para onde essas pessoas estão caminhando? Para o inferno, para a condenação. Então, o evangelismo ele deve ser intencional, não só porque é uma ordem de Deus, ela é uma ordem de Deus, mas ele deve ser intencional também, porque o evangelismo é cumprir outra ordem de Deus, a ordem de amar o próximo. O evangelismo é um ato de amor, não é? Certo teólogo do passado, eu sempre confundo se foi Spurgeon, se foi Calvino, Lutero, nunca lembro. É como se fosse um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrou pão para comer. É isso que é o evangelismo. Tá? Então nós devemos amar as pessoas a ponto de proclamar essa verdade. Se diz assim, eu sou uma pessoa que ama demais, você não prega o evangelho, você está mentindo. Com todo respeito, você está mentindo, você não ama as pessoas. Você pode querer até o conforto delas, mas o amor verdadeiro, ele prega o evangelho. O amor verdadeiro, ele é confrontador. O amor verdadeiro, você às vezes tem que dizer coisas desagradáveis, tá? Então, o evangelismo é pregar intencionalmente a obra de Cristo. Para que a pessoa viva como outro homem quer que a gente viva. Esse é o argumento mais bobo do mundo, né? Porque qualquer coisa que a gente olhar ao redor, vai dizer, foi o homem que inventou isso, porque ele quer que a gente, o homem que inventou o celular, porque ele quer que a gente use o celular, foi, né? A religião, ela foi inventada por um homem mesmo, porque Jesus, nosso Deus, é homem, né? Foi Cristo que criou, né? Então, eu não sei onde é que isso desabona, né? A palavra de Deus é uma ordem divina. A Bíblia diz que se relacionar entre irmãos é uma ordem divina, viver em comunhão é uma ordem divina, não abandonar a congregação, né? Não abandonar a igreja é uma ordem divina. Então, assim, a gente não tem que mexer filosoficamente com o significado das palavras. A gente só tem que dar ordem, apresentar a ordem de Deus, tá? Por isso que é importante conhecer a palavra de Deus, porque é conhecendo ela que a gente conhece a verdade. Porque a gente fala assim, mas toda igreja tem uma coisa errada, entendeu? Ela não Sim. Se eu quero buscar Deus, eu busco só, entendeu? Entendi. Então, se você conhece a palavra, isso. a palavra nos ordena. É isso. Basicamente é isso. A pessoa não existe. Deus escolhe como. Deus é Deus, né? Então ele tem o poder para escolher o que ele quiser, né? Ele que escolhe a forma como ele quer que as pessoas se relacionem com ele. E essa forma de relacionamento é por meio de um corpo. Né? Cristo tem um corpo que é a sua igreja. Fora do corpo não tem relacionamento com Cristo. Não tem relacionamento com Deus. Porque eu estava conversando com a Lívia, e ela falou assim, porque eu sou a igreja e a Não. eu posso ter
Isso é um dos maiores falácias, né, do meio cristão atual. Isso. Somos membros da igreja. Isso. Conhecer a palavra. Via de regra, esses argumentos, eles não são uma questão intelectual. Esse caso, eu não quero ir para a igreja porque é coisa de homem. Via de regra, esse argumento é questão de fé. Né? São pessoas que não querem compromisso nenhum com a verdade, com Deus, e eles acabam dizendo assim: eu não quero ir para a igreja porque significa dizer que eu tenho que me comprometer com outras pessoas. Tá? Mas é uma ordem de Deus. Tá? Deus quer que as pessoas vivam assim, em comunhão. Inclusive assim, isso é importante, porque alguém pode fazer esses questionamentos para vocês também, tá? No evangelismo. Né? Deus quer que a gente viva em comunidade. Qual é o objetivo disso? Muitos. Primeiro de todos é que nós devemos nos compadecer uns dos outros, servir uns aos outros. Isso é, a gente tem que ser tirado da nossa zoninha de conforto, né? Porque servir as pessoas dá trabalho demais. E via de regra na igreja a gente serve para pessoas que não querem ser servidas. Mas também tem uma questão didática muito importante. É Deus nos colocando no meio de outros pecadores como nós, para que a gente veja o tamanho da graça de Deus. Ele morreu por pecadores. É porque é mais fácil a gente ver os erros dos outros, né? Quando a gente está no meio dos outros, a gente começa a perceber que cada pecador a gente pensa, eu também sou. Deus morreu. É muito grande o amor de Deus, né? Ele enviou seu filho para morrer em nosso lugar por pessoas assim. Então, sim, viver na igreja é essencial. Viver porque é uma ordem de Deus, tá? Quando Cristo ele chama para ser testemunha dele em todos esses lugares, tá? Ele ordena que essas pessoas vivam em comunhão, e comunhão significa de fato pensar igual. Quando a gente lê nas Escrituras, a igreja de Jerusalém, eles tinham tudo em comum, né? Eles compartilhavam as coisas, eles se desapegavam dos seus bens para ajudar os irmãos, eles viviam de fato em comunhão. Quando nós lemos as cartas, principalmente as cartas paulinas, nós lemos como Deus constitui uma liderança para um povo, liderança essa não política, mas eclesiástica, uma liderança para a igreja. Todas essas coisas são constituídas para que o Senhor administre a sua igreja. Então, pastores, diáconos, presbíteros, tudo isso é constituído para a igreja ser organizada, porque é assim que Deus quer que o povo de Deus, seu povo, viva, tá? Então, a gente vai lidar assim com esses argumentos, mas a grande questão essa é a vontade de Deus, tá? Não precisa ficar, mas a igreja é de pessoas, sim, as pessoas são falhas. Você chegou à conclusão que a gente está lhe explicando agora. Faz parte do evangelismo, a gente vai chegar lá, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos são falhos. Então isso não é, isso é na verdade o conceito primário, não é a conclusão. A igreja não presta porque as pessoas são falhas. A igreja é necessária porque as pessoas são falhas, por isso necessitamos de um cabeça. O cabeça da igreja não são homens falhos. O cabeça da igreja, aquele que lidera a igreja, que organiza a igreja, é Cristo. E esse não é falho. Né? Então, esses pontos são importantes, nós devemos lidar. Bem, o evangelismo deve ser intencional, porque é um ato de amor ao próximo. A mensagem deve ser de algo que você conhece, portanto, você tem que ser convertido, né? E aqui eu não estou falando só nos sentidos teológicos profundos, porque ninguém é necessário ter um doutorado em teologia para evangelizar. Basta conhecer a Cristo, ter sido alvo da sua maravilhosa graça, como a gente cantou aqui. Então, não pelos conhecimentos teológicos profundos, e sim porque você foi alcançado por ela. Agora, ter uma estratégia de exposição é importante, tá? Ter uma estratégia de como lidar com isso, de como abordar as pessoas é importante. Só que a gente tem que ter cuidado para não enrijecer, porque nós estamos lidando com pessoas. Pessoas concordam e discordam. Pessoas levantam questionamentos. Se você tiver uma estratégia rígida e somente ela, você pode bater no questionamento e você ficar sem a resposta. Então eu tenho que seguir aqui a risca até o fim. Então, lembre que o evangelho você está falando de algo que está no seu coração e na palavra que você conhece. Então, lide sem a rigidez, mas com sabedoria para responder essas questões. Essa, por exemplo, né, é uma questão de sabedoria. Você está pregando, olha, Jesus morreu por nós. A pessoa, eu concordo. Você é um pecador, eu concordo, mas eu não quero viver em igreja, não. Porque lá tem muita gente pecadora e eu acho que as religiões foram criadas por homens. E tem tanta placa, então qual é a placa da igreja verdadeira?
Assim, esses questionamentos eles acontecem. Você vai dizer, olha, verdade. Você pode concordar com aquilo que a pessoa tiver certo, tá, irmãos? Verdade. As igrejas, normalmente, elas são fundadas no sentido natural da coisa, né? Por homens pecadores. Mas isso é por uma ordem de Deus. Mas como é que a gente confia em líderes, em pessoas que são falhas? A Escritura nos diz que a gente deve respeitar as autoridades constituídas enquanto elas estiverem firmes na palavra de Deus. A obediência não é para ser uma obediência cega, mas santa, baseada no que Deus nos ensina. Nós devemos viver em comunhão com as pessoas, primeiro porque nós somos cheios de defeitos, e as pessoas elas podem nos ajudar nos nossos defeitos. E a gente também pode ajudar nos defeitos das outras pessoas, fortalecê-las. Então, a comunhão é isso, é um chamado para que muitas pessoas falhas vivam juntas. Tem até o dizerzinho, você pode dizer para essas pessoas, né? Isso é antigo e clássico, né? A Bíblia diz, se você encontrar uma igreja perfeita, a Bíblia não, né? As pessoas dizem. As pessoas falam acerca da Bíblia, né? Que não querem ir para a igreja porque é cheia de falhas, aí a pessoa brinca, né? Se você encontrar a igreja perfeita, não entre não, senão você vai destruir ela, né? No momento que você entrar, você vai corromper essa igreja. Então, o que é que nós devemos fazer? Usar a palavra de Deus. Então, dê preferência para textos que você tem maior domínio. Dê preferências para textos que você conhece bem, tá? Para explicar esses textos, porque você já tem uma vivência com eles, já refletiu sobre eles. Então, eu vou apresentar aqui um exemplo de estratégia aplicando esses 3 pontos. Explicação dos fatos, da notícia, fazer o convite pessoal de Cristo e a promessa da vida eterna. Então você pode buscar também ganchos para iniciar o evangelismo. Como a gente está em período de Natal, qual é o gancho? Você sabe o verdadeiro significado do Natal? Não é? Você comemora o Natal? Vou fazer uma pergunta. E aí, eu quero saber, você comemora o Natal? A sua família se reúne para comemorar o Natal? O que vocês fazem quando vocês estão comemorando o Natal? Por que vocês comemoram o Natal? Aí tem várias perguntas que a gente pode levar, trazer como um gancho. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que até Jesus usou ganchos para evangelizar. O próprio Cristo. Ele chega para a mulher samaritana, o gancho dele é: estou com sede, você pode pegar um pouco de água para mim? E ele sabia que só esse pedido ia trazer um impacto para ela muito grande por uma questão social, de que os judeus não se dão com os samaritanos e que ele é homem e estava falando com a mulher num espaço público que não era uma coisa muito comum naqueles dias. Então isso ia gerar um impacto e gerar questionamentos, e a partir desses questionamentos ele está levantando. Isso é Jesus promover um evangelismo intencional. Ele quis fazer aquilo. Ele simplesmente poderia ter passado por ela e não ter dito nada, falado nada. Tá? Em outros momentos ele vê Zaqueu e diz: Zaqueu, você desça daí. Eu quero jantar na sua casa. A gente vê Jesus o tempo todo, intencionalmente, fazendo coisas. Seja até para provocar aqueles que estavam fazendo coisas erradas. Jesus, ele levantava questionamentos. Então nós devemos buscar esses ganchos para nos dar a oportunidade de vir com a mensagem. A gente tem que saber governar a conversa para que elas tomem os rumos corretos, para que a gente fale de Deus no nosso trabalho, no nosso lar, na nossa família. Perguntar é uma coisa boa, pedir uma ajuda, pedir um favor, fazer um favor é uma coisa boa, para que a gente tenha esses ganchos, tá? No nosso caso, que a gente vai bater nas portas, né, nesse evangelismo externo, público, a gente pode fazer uma pergunta. Primeiro, né, cumprimentar as pessoas, dar um bom dia, dizer quem são, se identificar, né? Dizer que é falar da palavra de Deus para essas pessoas. Você pode perguntar: vocês comemoram o Natal aqui? Todo mundo comemora o Natal nessa época. Não é? Vocês comemoram de alguma forma? Vocês fazem alguma decoração do Natal? Não é? Normalmente a gente pergunta: qual o significado do Natal? Será que é presente? Vai falar do nascimento de Cristo. Né? Eu gosto muito do Tim Keller, né? Ele tem um livro, O Natal Escondido. Acho que é o Natal Escondido o nome do livro. E aí ele faz uma alusão, né? Porque as pessoas... Você foi na praça passear, viu que tá cheio de lâmpada. Por que as pessoas iluminam tanto as coisas do Natal, né? Bota tanta luz. Né? Aí você diz: sabe o que é que isso me lembra? Já que o Natal é o nascimento de Cristo, me lembra da palavra de Deus, que diz assim: e a luz veio ao mundo. E aí você tem um gancho para falar do Evangelho. Você tem um gancho para pregar a palavra de Deus. Falar do nascimento de Cristo, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. E aí você expõe o Evangelho, explica os fatos. A gente sabe, irmãos,
Falar assim parece fácil, né? Estar diante de uma pessoa, um ser vivo, com questionamentos é outra história. Mas a gente tem que exercitar isso. Faz parte da vida cristã. E você vai ver como é gracioso, até quando as pessoas dizem não, como é bom servir a Deus. Melhor ainda quando elas dizem sim, né? Tudo bem? Então, a explicação dos fatos. Você pode pegar muitos textos. Eu usei esse texto na nossa reunião online, eu vou usar ele agora também. Texto de João 1,14, que diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É bom ter sempre um texto inicial para se falar. Você não precisa abrir muitos textos. É bom ter alguns na mente, pelo menos a essência do texto na mente. Você pode dizer assim, ó, a Bíblia diz que todo mundo é pecador. Tem esse texto na Bíblia, todo mundo é pecador? Com essas palavras, não. Mas tem essa essência no texto. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está ali embaixo, né? Então não tem problema você citar as verdades da Bíblia. A Bíblia diz isso, tá? A Bíblia diz que Deus é bom. A Bíblia diz que Deus, que Cristo quer se relacionar com você, quer te dar perdão dos pecados. Você pode usar essas verdades que estão com outros textos. Então, ter a verdade, ainda que você não consiga decorar, conseguir decorar o versículo, perfeito, melhor ainda. Mas ter a verdade no seu coração é importante. Eu sei que isso vocês já têm, porque são crentes de verdade. Então, e o verbo se fez carne. Um texto é importante que vocês tenham seguros mesmo, o texto completo, para que seja o gancho do evangelismo. Também ler no evangelismo desse de porta 15 versículos não faz sentido, né? Tá? Quando você terminou de ler, a pessoa já se perdeu toda. É uma coisa simples, direta e passa a mensagem. Apesar do texto não ser aqueles textos clássicos de Natal, é um texto do nascimento de Cristo. O verbo é Cristo, tá? O V maiúsculo ali, se fez carne, ou seja, desceu da sua glória e habitou entre nós como homem, cheio desses dois aspectos, graça e verdade. E os homens que estavam viram a glória dele como do unigênito do Pai, como verdadeiro Filho de Deus, Filho único e perfeito do Senhor. Quais verdades eu devo extrair daqui? Você pode perguntar isso às pessoas, ou você pode simplesmente extrair as verdades. Sabe o que o texto está me dizendo? Sabe o que a palavra de Deus está me dizendo? Que Jesus veio ao mundo, é o nascimento de Cristo, todo mundo comemora. Mas será que as pessoas têm refletido por que foi necessário Jesus vir ao mundo? Por que ele fez isso? A gente comemora Jesus veio ao mundo. Mas todo mundo comemora somente um bebê na manjedoura. Será que esse é o estado atual de Cristo? Isso é glorioso. Jesus ele veio, se fez carne como um bebê frágil que necessitou ser alimentado. Mas ele, como diz Agostinho, é aquele que alimenta os anjos do céu. É aquele que sustenta o universo com o seu poder. Então por que ele fez isso? E aí você entra no ponto da notícia. A notícia, irmãos, é o que Cristo fez por nós. Mas as pessoas só vão entender o que Cristo fez por nós se entenderem o porquê Cristo fez isso por nós. Cristo ele veio ao mundo para morrer por causa dos nossos pecados. Mas algumas pessoas podem pensar, eu não sou tão pecador assim, eu não estou dentro desse espectro aí de gente que necessita disso. Por isso que é importante esse texto. Aí você diz, você acha que a Bíblia é verdadeira? Se for uma pessoa, as mais humildes vão dizer que é verdadeira. Se for, as outras vão rebater por outro caminho. Mas, você acha que é verdadeira? Sabe o que a Bíblia diz? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso que é importante isso. Foi por isso que foi necessário Jesus vir ao mundo. Porque se você pudesse ser tão bom assim como você tivesse dito, você poderia ser salvo por merecimento. E a Bíblia diz que pelas obras da lei, ninguém será salvo. Ontem mesmo eu conversando com o assim, entre as cidades são diversas vezes, né? Toda hora. Tô ouvindo. Toda hora tem que falar uma coisa, depois falar pra outra, vai falar de forma mais evoluída, espiritualmente falando, aí outra hora falava que era justo, que era injusto, quando você segue, outra você mais. Aí virava e mexia e falava sobre, tipo assim, sobre méritos, sobre é merecimentos. sobre mérito, tirava muito sobre mérito. Aí, eu, quando eu evidenciava que ele estava falando sobre mérito, ele ficava, assim, ele mesmo ficava, não estou falando sobre mérito, mas aí, 10 segundos depois, já estava colocando mérito na discussão. Aí, eu vi o mestre e fala, tipo assim, mas porque fulano peca, tipo assim, fulano peca, fulano é mais evoluído fisicamente que ele. Por isso... Aí ele vê uma pessoa da favela carente. Sim. Mas eu acho que ele pegou mais que eu. Isso. Aí, tipo assim, além dessa ter que ligar pra essa ignorância de maneira sutil, porque vai, tipo assim, nesse ponto, a animosidade vai surgir, né? Aí, além disso, tipo assim, tem que ligar
pessoa é até empática mesmo, né? A Uhum. questão de até onde a Bíblia da pessoa é soberana, assim, né? Porque, tipo assim, a Bíblia é útil de maneira conveniente para as pessoas, né? O que você está me falando... Aquele texto que você me falou, por exemplo, do discipulado lá do centro, né? Porque aí você falou naquela conversa que é sempre bom começar com esse, aquele Timóteo, né? A Bíblia é útil para a correção. Sim. Aí esse aí, assim, já começando com esse aí, já é uma coisa Isso. para dar soberania, porque para as pessoas, por exemplo, ontem eu gostei de espírita, mas vira e mexe para católico também, por vezes a Bíblia nunca vai ser suficiente. E tem um detalhe, né? Você está falando de uma pessoa que você tem uma relação e que essa conversa ela se alonga muito, e aí, né? Vem muitos questionamentos. Esse é um evangelismo que envolve uma questão pessoal, então você tem mais tempo para lidar, então você pode fazer essa base toda, né? Falar da Bíblia, né? Com autoridade infalível, depois expor o conteúdo da Bíblia, né? Fazer aquela... No evangelismo esse da porta, a gente não tem esse tempo para fazer isso, né? Então a gente tem que ser mais enfático. Mas sempre, ainda que não tenha esse tempo, sempre falando, não sou eu que estou dizendo, é o que a palavra de Deus diz, né? E o que a palavra de Deus diz é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, esse todos envolve todo mundo. E quando a gente pensa, não é o meu pecado, e aí você tem que direcionar as pessoas para a visão certa, não é o meu pecado em comparação ao seu. Não é se eu pequei mais que você, ou se você pecou menos que eu. É que ambos, eu e você, tendo pecado um mais ou menos, estamos em dívida com Deus, que é o juiz. Independente se você pecou mais, você pode ter pecado 1 milhão de pecados, ou só pecado um. Ainda assim estamos em dívida com o Senhor, porque todos pecaram. E se todos pecaram, eles carecem da glória de Deus. Aqui não está sendo levantado a margem, o mérito de quem pecou mais ou menos, mas que todos estão em débito com Deus. E como é que Deus soluciona esse problema? Ele nos ama tanto que ele envia o seu Filho ao mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, é ser conciso, direcionar as pessoas para essa verdade. E a gente tem que estar ciente da verdade, tá bem? Porque, tipo assim, você vê que a compreensão é difícil porque falta a concepção de quem é Deus, e a falta de concepção de quem é Deus perde a gravidade do pecado. Porque um pecado, sim, sem dúvida. Se for um pecado, não é um pecado. Isso. É por isso, Henrique, a nossa exposição ela deve ser somente bíblica, porque sempre vai voltar a nós o poder de convencimento, ainda que os nossos argumentos sejam melhores. O poder de convencimento não é nosso. É uma questão de fé. E só quem pode dar esse dom é Deus. Tá? Isso que nosso papel é pregar. Claro, com fidelidade e até o fim. Tá? Se a gente puder sentar, expor e trazer argumentos melhor ainda, mas sabendo disso, não está no meu poder de argumentação. É uma obra divina. Sim, não é? Não somos nós. Isso. Isso. De uma coisa que qualquer um pode inventar, né? Você está dizendo isso, fulano pode dizer outra coisa. Isso. Na sexta, quando eu estava conversando, eu até anotei uma coisa assim, que o inferno não é o destino da pessoa que erra mais. É o destino de quem não está sem Cristo. Isso. Exatamente. A ausência de Cristo. Aqueles que não têm Cristo. Eu acho que eu vou citar esse texto daqui a pouco, que vai fechar esse argumento seu aí. Mas é isso mesmo. Então, mas perfeito, isso é uma coisa que pode ser dita nos questionamentos que as pessoas levantam, né? Não vai estar no inferno quem pecou mais ou menos. Vai estar lá quem não se arrependeu dos pecados, né? Então, João 6,35, temos uma resposta de Jesus, que é o convite. Isso a gente deve fazer. Irmãos, a notícia é: Jesus veio salvar pecadores. Ele veio salvar porque todos pecaram. E ele está agora te convidando para que você seja alvo dessa bênção. A gente tem que apresentar esse convite. Ainda que a gente leia o texto ou não, a gente tem que saber. A Bíblia diz que Jesus nos proclama esse convite. Quem tem fome, vem a mim. Quem tem sede, vem a mim. Aquele texto que eu gosto muito, né? Eu tenho um jugo suave, um fardo leve para vocês. Eu posso carregar os pecados de vocês. Entendeu? Então você tem que expor o convite de Cristo. Esse texto, né, João 6,35, Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Ou seja, Jesus está dizendo que ele é o nosso suprimento para a eternidade.
Mas para isso, nós temos que ouvir esse chamado dele. Quem vem a mim não é só saber, isso você pode dizer para as pessoas, não é só saber que ele existe, não é só saber que ele veio ao mundo, não é só comemorar com família o seu nascimento. Mas você tem que ir até ele e experimentar daquilo que ele tem para nós. Ele mesmo é o pão da vida, ou seja, ele quer que ele preencha os nossos corações. Então faça o convite de Cristo, que é arrependa-se, creia, para que você possa viver para sempre. E depois do convite vem a promessa de eternidade. Também você não precisa apresentar um texto longo como esse, tá? Mas a essência do texto. O que é que está em jogo com aqueles que rejeitam ou que creem em Cristo? Apresente o texto. Esse pode ser inclusive um texto completo, porque está tudo incluído só nesse texto, tá? Ainda que longo, ele está incluído tudo. Convite, chamado, o que Cristo fez, né? O seu nascimento, a sua vinda, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só esse versículo já é o resumo do Evangelho, né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse foi o motivo que Jesus veio ao mundo. Para salvar pecadores, como Paulo diz, dos quais eu sou o pior. Quem nele crê, aí tem aquilo que você falou, né? Quem nele crê não é condenado. Mas o que não crê já está condenado. Veja, não está sendo feita uma balança de pecados. Todos pecaram. Todos estão no estado de condenação sem Cristo. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Ele não está condenado porque ele pecou mais que os outros. Ele está condenado porque ele não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. E qual a condenação? A condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha como Deus declara as obras que você acha que são boas, são más. São más porque elas são feitas por egoísmo, por merecimento, e não porque Deus é bom, e não porque Deus requer isso de nós. Então, essas verdades, elas têm que ser ditas. Claro que, à medida que você vai expondo o evangelho para as pessoas, você vai ter pessoas que são muito receptivas, que elas vão dizer, é verdade, meu filho, para tudo. É verdade, é verdade. Vai ter pessoa que vai dizer, eu não quero saber disso não. Vai ter pessoa que vai querer nem deixar você entrar. Vai ter pessoa que vai dizer, eu não quero saber disso hoje não. Vai ter gente que vai achar que você é testemunha de Jeová, perturbando, né, na hora do almoço. Exatamente, vai fingir que nem ouviu. Gabriel falou uma coisa importantíssima, né? Eu até botei aqui. Recomendações gerais, né? Seja simples, claro e sucinto. A gente não vai estar fazendo uma tese acadêmica, nós estamos falando do que Cristo fez por nós, tá? Dê atenção às pessoas, mas não perca o foco. Às vezes a pessoa vai querer falar de alguma coisa da vida dela. Dê atenção e fale que Cristo é a solução para tudo. Mostre a ela, se possível, cite um texto da Bíblia que tem a ver com aquilo, tá? Lembrando, você não vai fazer um aconselhamento bíblico. Aconselhamento bíblico é para crentes. Você está pregando o evangelho, é diferente, tá? Não perca o foco da mensagem, ou seja, direcione a mensagem de volta para o evangelho. A pessoa está falando que a vida dele é a pior desgraça do mundo. Aí você vai falar, é verdade, sabe por quê? Isso é assim? Porque o mundo é mau, mas Jesus tem a solução. Ele nos promete a vida eterna para todo aquele que crê. E aquele que crê vai, na vida eterna, experimentar a solução de todos esses problemas. Quem não crê, infelizmente, vai ficar com eles para sempre e vai piorar bastante a condenação. Então, saiba direcionar a mensagem para o evangelismo, para o que Cristo fez e para a necessidade das pessoas de tê-lo. Tenha mais de uma estratégia e de textos em mente. Né? Nós somos cristãos, nós sabemos, já lemos muitos textos. Então, para algumas pessoas, você vai ter que citar João 3,16, para outras pessoas, citar aquele que o verbo se fez carne e habitou entre nós é suficiente. Para outros, você vai ter que recorrer a Romanos, dizendo, olha, todos pecaram e carecem a glória de Deus. Para outros, você vai ter que ler, abrir o texto de Romanos 3 e você vai ter que ler aquele texto até desaguar no 3,23, que é todos pecaram e carecem a glória de Deus, é Paulo dizendo, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, todos se tornaram inúteis, todos se perderam, se extraviaram. Você vai ter que ler o texto. Às vezes vai ser necessário fazer isso. Portanto, é importante conhecer. Quando você pegar um versículo desse, irmãos, que a gente está apresentando aqui, leia o que vem antes e o que vem depois, porque normalmente tem a ver e são coisas que complementam aquilo que nós estamos querendo passar para as pessoas. Antes de tudo, consagre-se ao Senhor, né? Como Paulo falou aí. Estejam preparados, aí significa em oração, jejum, se possível, leitura da palavra, comunhão com Deus, para poder fazer essa obra. O diabo não fica feliz com isso, tá? Estejam contentes
Né? Esteja contente, porque esse é o maior dos privilégios. Como está escrito, conformosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o seu Deus reina. Então, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, é falar com simplicidade aquilo que a gente já passou. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, complementar? Quer, Gabriel? Não, Tá certo. só sobre Yasmin? a questão social, né? Então, vem jogador aqui, vem. Eu vou... Vamos ali. Vem falar.